Abra sua Bíblia, por favor, irmão. 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel é um livro do Antigo Testamento. Se você tem alguma dificuldade, você vai folheando aí devagarinho, você vai encontrá-lo. Antes dos Salmos, bem antes dos Salmos. Se alguém puder ajudar também, a gente lê. Capítulo 16. Esse é um capítulo, talvez você já tenha muito ouvido falar, quando Deus chama Davi. E a gente vai ler dos versículos 1 até o final. 1 Samuel capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Você pode ler esse finalzinho comigo? Não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor, tá certo? Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: esse agora, um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti
então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, lá de Belém. Ele sabe tocar, ele é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o mais importante, o quê? Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, o seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois ele me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a sua harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém. Amém. Essa é uma história bem conhecida de, creio, a maioria aqui, ou se não todos. Davi foi um grande rei, o maior rei de Israel, o maior rei que Israel teve como referência. Tão forte o reinado de Davi, que quando Jesus veio viver o seu ministério, as pessoas tinham a expectativa de que Jesus fosse um novo Davi, que Jesus fosse como Davi e restaurasse tudo, ou fizesse ou vivenciasse tudo que Davi tinha vivenciado aqui no reino de Israel. Mas a gente precisa, antes de pensar no reinado de Davi, pensar nessa estrutura toda que está formando, que está antecedendo o reinado de Davi. Porque o reinado de Davi nada mais é do que uma representação do reinado de Deus aqui na terra. E sendo uma representação do reinado de Deus aqui na terra, não representa o reinado de Davi a figura de um presidente, a figura de um governo, a figura de uma ideologia política, mesmo que seja aquelas que muitos cristãos acham que é a mais bíblica e muitas vezes defendem ela como se fosse grande expressão do reino de Deus aqui na terra. Não tem a ver com o nome de um grande político estadista que vai se levantar no século XXI para salvar o Brasil ou para salvar o mundo. O reinado de Davi tem muito mais a ver com a nossa presença aqui na terra, em todos os setores, em todas as áreas, porque assim como Davi reinou em Israel e foi um instrumento de Deus para trazer o reino de Deus até a terra, Deus falou com a gente, ou Deus falou na sua palavra, que esse instrumento seria eu e você, irmão. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdotes de Deus. Então é bom a gente já pontuar isso, porque quando falamos de um rei que tem nascido aqui segundo o coração de Deus, especialmente no ano de eleições, especialmente com as frustrações que temos vivido no campo da política, da economia e muitas vezes da nossa vida mesmo, e tantas situações que vivemos que muitas vezes procuramos até pessoas, procuramos até empregos, dinheiro, fama, poder, para que essas coisas governem a vida da gente, tão somente por causa de carências, lacunas que a gente vai abrindo na alma e abrindo no coração. E olhar para o texto bíblico e ver aqui Deus chamando Davi não tem a ver com o que vai acontecer em outubro aqui no Brasil, não tem a ver com a ONU, não tem a ver com o presidente norte-americano, não tem a ver com a ideologia política, econômica, social, não tem a ver com isso. Tem a ver sim, irmãos, com a minha vida e com a sua vida. Porque eu e você somos os reis que Deus chamou para poder iluminar essa terra,
para poder desfrutar do reino de Deus na terra e de alguma forma apontar nesse mundo que existe um reino muito maior do que a política, do que a economia, do que os nossos desejos, do que os nossos próprios interesses, do que a ciência, do que o dinheiro, do que o consumo, do que o lazer, a cultura. Existe um reino muito maior que governa acima dos céus e sobre toda a terra, e esse reinado, que é o reinado de Deus, ninguém pode abalar, ninguém pode mexer com ele, ninguém pode frustrar os seus planos, mas nós só podemos desfrutar, conhecer e participar em Cristo Jesus, com a revelação do reino de Deus ao nosso coração, quando nascemos de novo, quando o nosso coração é conectado com Deus, com a sua presença, com a sua palavra, e não somente quando estamos na igreja, quando fazemos parte de alguma religião, quando temos pensamentos corretos a respeito de Deus, mas quando desfrutamos na nossa vida dessa mesma experiência que Davi desfrutou aqui. Recebeu o Espírito, recebeu o poder do Espírito, ser olhado por Deus, não por causa de virtudes exteriores, não por causa de habilidades que nós vamos aprendendo com a vida, não por causa de uma genealogia, de uma descendência que a gente faz parte, não por causa de um cargo que a gente tem, não por causa de uma situação econômica que a gente tem, mas ser olhado por Deus como alguém, um Deus que conhece o interior, conhece o coração. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o quê? Coração. 1 Samuel está dentro de uma história bíblica que ela começa lá no Gênesis. Na verdade, a Bíblia ela é cronológica nessa versão que nós temos, até 2 Reis. De Gênesis capítulo 1, você vai ler até 2 Reis e sabe que a Bíblia está seguindo uma ordem de tempo que está se desenvolvendo aqui na terra. E 1 Samuel está dentro dessa esfera, mas uma época bem difícil. O retrato de 1 Samuel é bem o que a gente está estudando nos pequenos grupos. O retrato que eu digo é o tipo de sociedade, de situação que o texto de 1 Samuel vai narrar para a gente. Exatamente aquilo que temos estudado nos pequenos grupos aqui durante a semana no livro de Juízes. Uma situação difícil. Diz lá no livro de Juízes, que é um pouquinho antes de 1 Samuel, se você folhear você vai ver que tem um livrinho chamado Ruth e depois para trás o livro de Juízes. O livro de Juízes diz para a gente assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais reto. Difícil a situação, cada um fazia o que queria, não tinha quem governasse, não havia governo humano e não havia homens e mulheres dispostos de todo o coração a viver debaixo do governo de Deus durante séculos e gerações. Havia momentos, havia situações de clamor por causa de uma calamidade pública que fazia com que muitas vezes pessoas buscassem a Deus para que Deus resolvesse até os seus problemas com os inimigos ao redor, os problemas da guerra, os problemas da fome, os problemas que a gente vai acumulando na vida social, na família. Buscamos a Deus, nos arrependemos muitas vezes, a gente estamos com o coração contrito, mas quando as coisas começam a dar certo, nós esquecemos de Deus, deixamos Deus de lado, deixamos a oração de lado, deixamos a Bíblia de lado, porque achamos que Deus entra no mecanismo de ação que os ídolos do nosso coração funcionam. Achamos que Deus se relaciona com a gente apenas para resolver problemas, para resolver situações, para dar um basta na falta de paz que a gente está vivendo. E de repente, quando a gente vive bem, obrigado, quando as coisas estão se estruturando na nossa vida, parece que Deus vai perdendo o seu papel, parece que Deus vai perdendo a sua função e vai perdendo o seu significado e o seu valor na vida, no coração da gente.
Era assim que vivia o período, Israel, nesse período que está sendo descrito aqui em 1 Samuel. E é muito parecido com o que nós vivemos hoje, especialmente se a gente for pensar na igreja evangélica, no nosso tipo de espiritualidade, na nossa relação com Deus e com o mundo, na nossa relação com a nossa espiritualidade e com as coisas que nós vivemos no trabalho, na família, nos sonhos, projetos, desejos e tudo mais. Muito parecido quando muitas vezes buscamos a Deus porque passamos luta e provações. Vimos a igreja porque estamos vivendo uma situação difícil na casa, na família. Muitas vezes passamos o culto pensando na pessoa que está ao lado, porque ela precisa ouvir, ela precisa receber. Eu vim para a igreja por causa dessa pessoa que está do meu lado. Ela não sabe, mas Deus sabe no meu coração. Eu vim para a igreja porque lá está difícil no trabalho. Eu vou para a reunião de oração porque a situação econômica está uma tragédia, porque a minha situação relacional, amorosa, afetiva está se desencaminhando e eu preciso buscar a Deus para que Deus estabeleça de novo a paz, a felicidade, Deus estabeleça de novo uma vida estável sobre a terra. Só que muitas vezes nesses processos de busca e nesses processos desse tipo de espiritualidade, nos enganamos com Deus, e muito. Nos enganamos a respeito de Deus, nos enganamos a respeito da nossa vida, porque achamos que Deus se impressiona com atitudes externas, achamos que Deus tem os seus olhos atentos quando a nossa vida ética ela está correta, achamos que Deus está contente e feliz quando dedicamos um período na semana para Ele e vivemos a semana inteira desgovernados. E essa expressão desgovernados nem é tão clara e verdadeira, porque vivemos governados sim, pela agenda do mundo, pela agenda do mercado, pela agenda dos estudos, pela agenda da minha família, pela agenda dos meus desejos, das minhas ambições, dos meus sonhos, mas não governado pela agenda de Deus, pelo governo de Deus. Assim vivia, e Deus, nesse período turbulento, conta uma história bem simples, bem normal, bem natural. A história que se dá no livro de Ruth, você pode ler depois, talvez já ouviu algum sermão sobre esse livro aqui na igreja. E esse livro de Ruth vai introduzir para a história de Israel e para a nossa vida, que Deus resolveu, através de uma restauração, através de um caminho da graça de Deus, fazer nascer uma linhagem, uma descendência, que vai conectar a Bíblia toda, vai conectar lá de Gênesis capítulo 3, com Adão e Eva, até o momento aqui com Davi, que através de Ruth e daquele casamento que ela tem com Boaz, Ruth, a viúva, aquela que era moabita, aquela que conheceu a Deus através da sua sogra, aquela que veio até Israel por causa de uma situação de calamidade imensa na sua família e percebeu e sentiu e desfrutou da visitação de Deus, da graça de Deus, do renovo de Deus na sua vida através de um casamento com Boaz. E quando ela tem um filho, aquele filho ele é descrito como sendo o restaurador da vida, o restaurador da história, o restaurador de Israel. E aquele filho vai gerando até chegar em Davi. Aqui nós lemos quando Davi entra em cena. Só que Davi entra em cena numa situação complicada. Porque aquele período em que não havia mais rei em Israel está se afunilando e agora há um rei em Israel. O rei é Saul. Mas imagine você que Deus ungiu Davi para ser rei em Israel e já tem um rei lá, o rei é Saul. E imagine você que além de Deus ter ungido através de Samuel a Davi,
por intervenção e providência de Deus, Davi está diante do rei Saul, dedilhando a sua harpa, porque Deus resolveu rejeitar Saul, rejeitar o seu reino, e Saul termina os seus dias atormentado pelo poder das trevas, atormentado pelo inferno, atormentado também pelos seus próprios pecados, atormentado pela sua insegurança, pelos seus medos. Saul termina a sua vida como um homem que não tem mais paz, não tem mais sossego, e não somente porque perdeu o reino, porque o reino sai das mãos dele, mas porque simplesmente Saul era um homem que não conhecia Deus de verdade, e Deus resolveu pesar a mão sobre ele. A história de Saul é interessante. O povo de Israel pediu um rei. Samuel, que era a figura aqui de um juiz, de um profeta, de um sacerdote em Israel. Samuel, que foi consagrado a Deus desde pequeno pela sua mãe Ana, nasceu de um milagre que Deus fez na vida de Ana e Elcana. Samuel, que cresceu dentro do arraial ali do povo de Deus, ao redor do templo, sendo educado na cultura religiosa, conhece a Deus. Deus fala pessoalmente a Samuel, e Samuel se torna um homem de Deus. É assim que a Bíblia retrata Samuel. Talvez esse seja um dos adjetivos mais importantes que a gente pode receber na vida. Não é um adjetivo de honra por causa de um título acadêmico. Não é um adjetivo por causa de uma construção, de um grande feito que você fez aqui na terra. Não é um adjetivo por causa de uma habilidade, uma virtude que você desenvolveu aqui. Mas Samuel é chamado de homem de Deus. E essa expressão ela é muito rica, porque é o sinônimo, é o sinal de alguém que vive com Deus, que anda com Deus de verdade. O Senhor era com Samuel, como o Senhor era também com Davi, como nós vamos ler aqui. O Senhor era com esse homem, o Senhor é com todos aqueles que conhecem a Cristo no seu coração. Homem e mulher de Deus. Samuel diz a Deus: Senhor, o povo está querendo um rei. Eu já sou rei aqui, eu já governo, eu já cuido das coisas direitinho. Vivemos um período até bom na história de Israel. Aquele período dos juízes parece que está finalizando. Interessante perceber isso. Você pode ver em 1 Samuel capítulo 8. Porque, de certa forma, até o ministério e as coisas boas que Deus vai fazendo na vida da gente podem se tornar até mais importantes do que Deus e os planos de Deus no coração da gente. Samuel estava bem chateado. Deus falou com Samuel o seguinte: Samuel, você está tomando as dores de algo que não é seu. O povo não está rejeitando você. O povo não está rejeitando o seu governo e o seu reinado sobre Israel. O povo está governando ou está rejeitando ao meu governo. O povo está rejeitando a mim. E Deus deu ao povo de Israel um rei. Esse rei era Saul. E esse rei era o rei segundo o coração dos homens. Não era o rei segundo o coração de Deus. Era o rei que é descrito na Bíblia com muitas habilidades de guerra, mas um rei que no seu coração é extremamente perturbado, inseguro, ansioso, extremamente atrapalhado com os caminhos da vida, com os caminhos de Deus. Chegou ao ponto de quase sacrificar o seu filho por causa de um voto que fizera a Deus. Saul tinha na sua história política, na sua história de vida, uma missão de resgatar e tornar grande a sua tribo, a tribo de Benjamim, uma tribo que quase fora acabada no final de Juízes. Saul tinha uma grande motivação de tornar o seu nome grande sobre a terra, de tornar a sua tribo e a sua família poderosa sobre o reino de Deus, o reino de Israel aqui na terra. Saul tinha uma missão grande
de sucesso, de governo, não somente nas batalhas que ele enfrentara com os filisteus, mas também nos relacionamentos políticos como rei de Israel. Só que Davi, ou melhor, Saul, inverteu as coisas completamente. Inverteu a relação. O entendimento que Saul tinha de Deus era completamente inverso do que Deus é de verdade. O entendimento que Saul tinha a respeito de Deus é que ele podia buscar a Deus e abrir concessões na sua vida. Ele podia ser rei de Israel e não necessariamente ser um homem de Deus. Ele podia fazer o bem ao povo e, de certa forma, agradar as pessoas, para que dessa forma pudesse ter vantagens. Saul tentava, na sua dinâmica de reinado, de vida, equilibrar um eixo no qual ele queria agradar a Deus, especialmente através da figura de Samuel, de que ele queria fazer as coisas conforme Samuel dizia a ele. Dizia: isso mesmo, Samuel, vamos fazer como Deus quer. Ao mesmo tempo, ele queria agradar as pessoas, agradar aos seus generais, agradar a sua família, agradar aos seus súditos, agradar ao povo de Israel. Só que esse tipo de relação é totalmente inversa à maneira como Deus age na terra. Em Deus não há como equilibrar. Em Deus e no reinado de Deus, quando tentamos agradar aos homens e a Deus, quando tentamos equilibrar a vida da gente, como um garçom que os copos voam das suas mãos e ele está tentando fazer de tudo para que eles não quebrem, quando a gente está tentando fazer isso diante de Deus, há um engano profundo na nossa mente e coração, pensando que Deus divide a sua glória, o seu reinado, que Deus age dessa forma. O problema é que, nesse caminho de ministério e de governo, nós nos envolvemos numa grande prisão espiritual. E o texto descreve as consequências dessa prisão espiritual na vida de Saul. Viver a vida para ser honrado, viver a vida para, através dos seus feitos, tornar o seu nome grande sobre a terra. Viver a vida governado pelo poder, pelo sucesso, pelo desejo de ser grande, pelo desejo de fazer o seu nome e a sua família grande e próspera sobre a terra. Viver a vida com todas essas ambições que, de certa forma, são corretas em nosso meio, que de certa forma são extremamente estimuladas pelas famílias, pelos professores, pelo mercado, pela sociedade. E ao mesmo tempo querer agradar a Deus. O problema é que nesse processo nós perdemos completamente o governo e o reinado de Deus e entramos numa prisão. É uma prisão espiritual. Essa prisão espiritual, ela afeta as nossas emoções, ela afeta a nossa afetividade, ela afeta a maneira que nós raciocinamos a respeito da vida. Você vai ver no capítulo 15, se você ler depois, como essa coisa afeta a mente e o coração de Saul, a ponto dele não entender nada do que Samuel estava dizendo a ele. Ao mesmo tempo que Saul reconhece, dizendo que teve medo das pessoas e agiu daquela maneira, ele chama Samuel e diz: Samuel, não larga de mim, por favor, eu preciso ser honrado pelas pessoas, eu preciso da sua presença me afirmando aqui, me autorizando e legitimando o meu ministério e os meus caminhos. Só que Samuel era homem de Deus, e Deus não legitima caminhos de prisões, de enganos, de farsas, de hipocrisias e de tormentas espirituais na nossa vida.
Deus não legitima os nossos descaminhos internos. Apesar dos homens aprovarem, Deus não legitima, não carimba, não aprova, não se agrada. E o fato não é que Deus castiga, que Deus de alguma forma está fazendo isso porque eu estou errado e agora eu vou fazer o certo. Não é essa a relação também. Muitas vezes nós caímos nas degradações do nosso próprio pecado no nosso próprio coração. E a falta de paz, a falta de sossego, a falta de tranquilidade, a falta de alegria, não tem a ver com o fulano, não tem a ver com o meu patrão, não tem a ver com a sociedade, não tem a ver com as pessoas ao meu redor, mas tem a ver com o quanto o pecado aprisiona nossa mente e vai trazendo tantos declínios em todos os campos da nossa vida. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai narrando essa história de Saul, ela mostra um tipo de ação completamente diferente. Ao mesmo tempo em que a narrativa de 1 Samuel mostra que Saul chama atenção pela sua força, pelo seu vigor, pelas suas condições de trazer paz em Israel no momento de guerra, ao mesmo tempo em que a Bíblia vai figurando ou vai construindo a figura de Saul como um homem forte e valente, e ao mesmo tempo um homem fraco, porque ele está preso em seus próprios pecados e vai terminar a sua vida atormentado pelo poder das trevas e pelo seu próprio pecado. Ela mostra uma história diferente, que ela vai começar a acontecer numa casa de um homem simples na cidade de Belém. É uma história que vai acontecer através do último filho que nem estava cotado para passar na visita de Samuel na sua casa. Irmãos, a presença de Samuel na cidade de Belém, ela chama a atenção. Samuel chegou e as pessoas perguntaram logo: Samuel, é de paz a tua vinda? Não é porque Samuel ia destruir a cidade, mas Samuel era um homem de Deus e Deus dava a ele a palavra, a visão. Foi Samuel quem matou o rei Agag logo no finalzinho do capítulo 15, que Saul resolveu não matar para ter honra e para ter sucesso na sua vida e no seu reinado. É de paz a tua vinda, Samuel, a gente está fazendo alguma coisa errada. O povo sente quando Samuel chega, procura se tem alguma coisa errada acontecendo, aquele tipo de pessoa que quando fala, você está pensando: será que ele está falando comigo? Será que sou eu? Será que foi aquilo que aconteceu? Samuel diz: é de paz, eu vou lá na casa de Jessé, eu vim fazer um sacrifício. Vai na casa de Jessé. Jessé é um homem simples, comum, do campo. Provavelmente deve ter continuado a sua linhagem familiar na agricultura de Boaz. Não necessariamente era um homem pobre, provavelmente era um homem que vivia bem, com boas condições, muitos filhos. Muitas vezes entregou ofertas e coisas para Davi levar para o rei ou para os irmãos na batalha. Mas um homem simples, numa cidade simples, mas que fazia parte de um povo que deveria governar Israel, era o povo de Judá. Só que completamente às avessas, porque quando Samuel está lá dizendo para vir os filhos dele, Jessé, talvez sem entender exatamente, mas sabendo que há alguma coisa especial naquele momento, manda todos os seus filhos, do maior ao menor, os guerreiros, porque os irmãos de Davi, alguns eram guerreiros no exército de Israel. Manda lá os guerreiros chegarem à sala. Samuel até se anima, porque Samuel pensa, de repente é esse aqui. Ele é forte, ele é o mais maduro, ele já tem experiência lá no exército. Talvez seja esse que é o modelo dos juízes e ao modelo de Saul,
vai governar Israel. E aí Deus dá uma palavra a Samuel que é definidora de toda a teologia bíblica que vai se desenvolvendo dentro do reinado de Davi e no reino dos céus. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O homem vê as capacidades. O homem vê os recursos, as condições. O homem vê a sua conta bancária para ver se vai ter condições. O homem vê os títulos, as maneiras de agir, de falar, as competências que vamos adquirindo na terra. O homem vê o exterior. Nós vemos assim. Nós aprendemos a enxergar as pessoas dessa forma, através de relacionamentos utilitários, quando nos aproximamos de pessoas para reter delas o que elas têm para nos oferecer, para que dessa forma a gente se promova, a gente seja mais honrado, mais aceito, tenha um pouco mais daquele sentimento de felicidade e de tranquilidade e de conforto. A gente aprendeu a ver assim no mercado de trabalho, quando construímos um currículo, quando construímos uma competência na vida para agir numa certa profissão. Nós olhamos dessa forma até mesmo dentro da igreja, quando precisamos escolher alguém para uma função, para um processo, para um caminho ministerial. Mas Deus não vê dessa forma. Deus vê o coração. Só que esse tipo de pensamento gerou, especialmente no século XX, e digo mais, especialmente dentro da teologia do mundo pentecostal, desde aí 1900 e pouco para cá, toda a teologia que foi construída no ambiente pentecostal, dos avivamentos da Rua Azusa, das experiências espirituais, um ambiente que olha para esse texto e comete um equívoco. O equívoco é o seguinte: o fato de Deus ver o coração não estabelece uma dualidade, um conflito entre mente e coração. O fato de Deus ver o interior não estabelece um conflito entre as competências e o coração, do tipo assim: aquela pessoa, ela é muito competente, ela é muito fera naquela área, e por causa disso ela tem uma vida espiritual terrível lá embaixo, confia muito em si mesmo. Mas já fulano não sabe fazer muita coisa, é fraquinho, mas é uma bênção. Você já ouviu isso ou não, irmão? A gente fala isso de pastores, a gente fala isso de líderes na igreja, a gente aprendeu a olhar esse texto com esse olhar da teologia pentecostal, e não é o que o texto fala, até mesmo porque logo no finalzinho nós lemos que a narrativa vai dizendo para a gente que Davi não era tão fraquinho assim. Davi não era um homem sem graça. Davi tinha enfrentado, ele vai falar no capítulo 17, leão e o urso, irmão. Você já enfrentou? Mas Davi não tinha um rifle não para enfrentar numa caça na floresta. Já pensou em enfrentar um urso, um leão, jogar você lá no Horto Dois Irmãos, naquela jaula do leão? Aquele leão ali até eu enfrento. Tá magro. Brincadeira, viu? Tem uma irmã aqui que trabalha lá, ela ama aquele leão. Cuide bem dele. E aí, já pensou? Davi era um cara forte. Davi era ruivo, era bonito. Davi era baixinho, é verdade. Talvez por isso ele nunca seria um grande guerreiro. E o pai o indicou
ao caminho do cuidado com a terra. Ele era pastor de ovelhas. Para ser pastor de ovelhas, você precisa ser forte, enfrentar lutas, para defender suas ovelhas da guerra do mundo animal, os inimigos, aqueles que querem tomar as ovelhas, aquelas perdidas, os caminhos, as andanças por aí, para cuidar das ovelhas. Davi era um homem que ele era músico, possivelmente muito inteligente, porque normalmente um bom músico, ele é muito inteligente. Ele dedilhava a sua harpa. Só que o que estabelecia a sua conexão com o mundo, a conexão de Davi com o mundo, não era a sua força, a força dos seus braços, não eram suas habilidades musicais, não era a sua inteligência. O que estabelecia a conexão de Davi com o mundo era o que Deus tinha dito que ele era o seu interior, era o seu coração, era a sua mente. Era porque Davi tinha sido tomado pelo Espírito de Deus. E porque Davi fora tomado pelo Espírito de Deus, Deus deu a ele cada vez mais virtudes e capacidades que não estão num dualismo imenso as competências e o coração, as virtudes e a nossa vida espiritual, a riqueza e a prosperidade que Deus tem dado a muitos e a sua vida espiritual que tem ido por água abaixo. Davi se tornou um homem muito rico. No final da sua vida, quando foi estabelecida uma oferta para a construção do templo, Davi tirou dos seus tesouros pessoais muita riqueza, muita, não foi pouca não, muita. Só que o que estabelecia a sua conexão com o mundo era que Deus via o seu interior, o seu coração. Daí que na teologia bíblica não há uma dualidade entre mente e coração. Na teologia bíblica não há uma dualidade a qual Deus possa fazer homens de Deus grandes sobre a terra, ao mesmo tempo em que Deus usa pessoas simples, analfabetas, sem muitas condições de estudo, sem muitas condições financeiras. Porque o padrão de Deus não é agir por intermédio dessas coisas. Por isso que no ano de eleições, em que a gente vai falar muito sobre governo, sobre política, nós seremos muito tentados, irmãos, a pensar que a maneira que a gente vai agir na terra vai salvar o mundo, que a maneira como você vai agir na sua empresa vai salvar a sua empresa, que a maneira como você expressar o seu voto, fulano vai salvar o nosso país da lama, da economia e tudo mais. A maneira que a gente formar uma estratégia de mercado, a gente vai se dar bem na nossa profissão. A maneira como a gente estabelecer uma estratégia de horários e organizações familiares, a gente vai se dar bem na vida. A gente vai ser sempre muito tentado a achar que Deus se impressiona com as nossas virtudes e competências, mas Deus governa o mundo através de mim e de você, por intermédio de uma conexão espiritual que aflora para o mundo através de virtudes do Espírito e abençoa a terra. Com os recursos que Deus tem dado a cada um. Aquele que ganha um salário mínimo e que não precisa ganhar mais do que isso para ser uma bênção na terra. Aquele que ganha 10 salários mínimos e não precisa ganhar um salário mínimo para ser um homem de Deus, e nem tampouco precisa ganhar mais para ser uma bênção. Aquele que tem bens, competências, títulos, e nem por isso precisa abrir mão de tudo isso para se tornar um homem de Deus na terra. Aquele que estudou até o ensino fundamental, muitas vezes não sabe nem escrever direito,
e não precisa aprender tudo isso para se tornar um homem de Deus. Porque Deus age através do interior. Deus age na terra através de uma unção especial. E essa unção especial é descrita aqui pelo Espírito Santo. O Espírito agindo já no Antigo Testamento. Mas quando lemos o Novo, sabemos que o Espírito, ele toma por completo todas as pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não precisa, irmão, acontecer outra coisa na vida. A conversão, ela foi suficiente para o Espírito entrar e habitar em nós. Mas é verdade que na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, nós podemos cada vez mais nos aprofundarmos, cada vez mais entendermos essa maneira de Deus agir, essa conexão de Deus dentro de nós e através de nós aqui na terra, através do seu Espírito. Porque aí quando estivermos lá no mundo, lá onde a gente convive, numa escola, numa faculdade, no mercado de trabalho, e até mesmo dentro das igrejas, convivendo com pessoas atormentadas com seus sonhos frustrados, com suas ambições todas equivocadas, porque buscou ser honrado na vida, atormentado por causa de demônios e poderes espirituais do mal. Nós podemos dedilhar a harpa que Deus deu a cada um de nós. E conforme aquela harpa é dedilhada, a graça de Deus se espalha para trazer alívio e bênção sobre a terra. Não através de um novo rei, não através de um presidente do Brasil que seja evangélico. Deus não precisa disso, mas através da nossa vida, dos instrumentos que Deus colocou nas suas mãos. Talvez um piloto para dar aula, talvez um bisturi, uma injeção no mercado, no hospital, talvez habilidades com tecnologia, com aquilo que Deus deu a você para trazer alívio e bênção de Deus sobre a terra, sobre aqueles que vivem atormentados, estão ao nosso redor. E eles não precisam de uma vida melhor financeira, de uma nova resolução, de uma nova estética, precisam do Espírito agindo em nós e através de nós. Amém? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. A única maneira de darmos uma resposta a Deus é a consagração. Consagração. Mas quem sabe tem alguém aqui atormentado pelo poder das trevas, pelo poder do pecado. E o Evangelho de Jesus, do Reino de Deus, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E você pode hoje aqui, nesse fim de tarde, abrindo o seu coração para Deus, ao invés de buscar a Deus para que Deus resolva o seu problema, buscar a Deus para que Deus seja Deus sobre a sua vida, para que o Espírito entre no seu coração e tome você por completo e faça de você uma nova criatura, que entra e vive e desfruta o reino de Deus aqui. Um reino de paz, de alegria, de abundância, de poder. O reino do Filho do seu amor. Ele pode transportar você para esse reino. E a gente pode dizer a Deus: eis-me aqui, age, Senhor, através da minha vida aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus use todos nós aqui
para dedilharmos a harpa e abençoarmos a terra com o governo do Senhor. Ó Deus, ó querido Pai, Tu sabes as nossas fraquezas, inconsistências. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos dessa graça que se aperfeiçoa na fraqueza, é o Teu poder agindo em nós. E dessa cruz que chamou fracos, pequenos, pobres, pecadores, para envergonhar os sábios, os doutos da nossa época. É a loucura da cruz. Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela cruz, pelo Teu reino, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua palavra, Senhor. E por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós aqui nessa terra. Deus, eu Te peço, Senhor, aviva o nosso coração. Levanta-nos como guerreiros que vão enfrentar Saul, cheio do poder das trevas, equivocado na terra, que vão enfrentar também Golias, gigantes, situações muito maiores do que a gente consegue imaginar. Mas temos um Deus maior, mais forte, mais poderoso, que opera eficientemente em nós. Há muito além de tudo o que pedimos e de tudo o que pensamos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor amam, como diz a Tua palavra. Então inunda o nosso coração com a Tua presença, o Teu poder e a Tua palavra. Teu reino venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém.